Olá, eu sou o Éder Miranda e que bom começar mais um programa Talk Data. Hoje vamos falar sobre Leadercast. Quero apresentar os meus parceiros do programa. E aí, Vitor? E aí, Éder, Zé Carlos, pessoal que está acompanhando a gente em casa, é muito relevante falar sobre liderar a equipe, né, Zé Carlos? Certamente, Vitor, Éder, é um assunto muito importante, vamos aprender muito aqui hoje sobre esse tema. O futuro começa aqui e agora, o Talk Data está no ar. Hoje eu tenho a alegria de apresentar a Luciana Ezequiel. Ela é executiva de RH, tem larga experiência no mundo corporativo, principalmente em empresas de tecnologia como a Nokia e a EDS, onde desenvolveu projetos de automação de processos. E já quero chamar então para o nosso bate-papo. E aí, Luciana, tudo bem? Eu sou a Luciana Ezequiel, profissional de recursos humanos. Hoje a gente vai discutir um pouco, ou melhor, trocar algumas ideias, né, com os meninos sobre recursos humanos e como é que isso impacta as gerações, porque a gente sabe que, apesar da gente ter sempre novidade acontecendo, a gente tem alguns fundamentos que permanecem aí por muitos e muitos anos. Eu tenho 48 anos, sou mãe de 3 filhos, de 3 gerações diferentes, 22 anos, 16 e 10 anos, aprendo muito com eles todos os dias e vou fazer aí quase 30 anos na área de recursos humanos, então também aprendo todos os dias com cada profissional que eu toco de alguma maneira na carreira deles, no convívio com eles, às vezes até na vida pessoal, porque hoje a gente acaba se vendo em situações parecidas com o que a gente viveu, então a gente troca experiências, não só profissionais, como também pessoais. Então vamos começar a nossa conversa, Luciana. Hoje, para entender como o mundo do RH trata a tecnologia. Muitos comentam que quem faz a gestão de pessoas não entende muito bem de TI. Isso é verdade? O mundo de RH é um mundo que vem se transformando numa velocidade, eu diria, maior do que os próprios profissionais de RH acreditavam, né? Como é que o RH vê hoje a tecnologia? Eu participo de alguns grupos de RH e tenho a oportunidade de discutir com profissionais de diferentes gerações na área de recursos humanos. E hoje eu percebo um mundo de RH aberto à tecnologia. Nós, como recursos humanos, precisamos dessa tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia traz uma automação para alguns processos que são repetitivos, que são burocráticos, né, que são transacionais. E o RH viu o grande valor agregado em poder automatizar isso com a tecnologia e, ao mesmo tempo, ter uma preciosidade ao seu dispor, que é estar em contato com as pessoas, que é a essência de recursos humanos, né? Seja com o Covid virtualmente, seja pessoalmente com volta híbrida ou não híbrida com os escritórios, né? A gente não sabe como vai ser o futuro, mas hoje eu vejo um RH muito mais aberto. Inclusive, eu participo de um grupo de RH que tem várias gerações e eu fico encantada com alguns deles, né, que estão aí, eu diria, há mais de 60 anos no mercado de trabalho, e que adoram, por exemplo, usar o Miro, né? E se encantaram aprendendo a usar o Miro. E eu olho para eles e me inspiro a dizer que a tecnologia veio para ficar em RH e para agregar muito valor para cada um de nós como profissionais. Conta um pouco sobre a sua experiência em liderar equipes, Luciana. É difícil mesmo mobilizar os profissionais de TI? Eu sou uma profissional de recursos humanos que fiz o 2º grau técnico em processamento de dados. Naquela época eu chamava processamento de dados. Já entreguei a minha idade, né? Então agora eu posso falar para vocês. Então eu sempre fui muito curiosa e muito antenada e queria aprender de tecnologia. Eu nem imaginava que eu ia trabalhar em recursos humanos, na verdade eu nem sabia o que era recursos humanos, né? Então com 15 anos, começando a trabalhar com computadores, eu não sabia nem ligar o computador, e eu lembro que naquela época um grande amigo me falou assim, eu vou fazer técnico, porque essa é a profissão do futuro, trabalhar com tecnologia vai ser a profissão que você vai ganhar dinheiro. Eu falei, não sabia direito o que era um computador, falei, eu vou trabalhar com tecnologia também, e comecei. E o meu grande encantamento foi ter aula de lógica, foi ter aula de programação, técnicas de programação, foi entender fluxo de processos, e tudo isso me ajuda até hoje.
dentro da área de recursos humanos. Então, dizer que o profissional que lida com pessoas, né, que o profissional que trabalha, por exemplo, na área de treinamento, trabalha na área de desenvolvimento, não lida bem com tecnologia, ele lida muito bem com tecnologia e hoje ele tem toda essa tecnologia a favor dele na hora que ele vai fazer a liderança de equipes. O que acontece? A gente está num momento de transformação, né? Numa velocidade enorme. E então a gente tem profissionais em diferentes níveis, né, de habilidade, conhecimento e facilidade com o uso e com a fala nessa tecnologia. Seja ele um novo líder que começou a trabalhar com pessoas, seja ele o profissional de recursos humanos que está fazendo apoio desse líder. Então, o que eu vejo que a gente tem só a ganhar nos próximos anos é toda a tecnologia disponível e o conhecimento disponível para que esse recursos humanos, junto com esse líder, possa trabalhar, ouvir, respeitar o seu espaço e tirar o máximo proveito da tecnologia. Luciana, a imagem que a gente tem aqui de fora é que os feras de TI, eles só gostam de conversar com máquinas. Convencê-los a se relacionar com gente, e principalmente os mais jovens, costuma ser muito difícil. É isso mesmo? Eu diria que falar com pessoas não é o grande desafio, é como acessar essas pessoas, esses jovens de TI. E eu não acredito que o jovem de TI queira falar com máquinas. Eu acredito que o jovem de TI queira que a voz dele, que a forma como ele encara o diálogo, seja entendida por esse profissional que está do outro lado, que é o profissional de recursos humanos. Então é um desafio. É um desafio eu achar qual é o canal de comunicação correto. Então, por exemplo, será que eu mandar um e-mail hoje funciona e tem o mesmo impacto que tinha 10 anos atrás? Será que eu mandar um e-mail que tenha 4, 5, 6, 10 parágrafos para explicar uma política de recursos humanos tem o mesmo impacto que teria há 20 anos atrás? Provavelmente não. Provavelmente eu preciso explorar outros canais de comunicação. E isso passa por ouvir. Provocar um pouco esse profissional que está atrás da telinha do computador, querendo se esconder para não se expor, ou querendo achar uma desculpa para não falar o que ele gostaria de falar, porque às vezes é uma crítica, mas deixar ele num ambiente agradável, onde ele possa trazer uma crítica construtiva e desafiadora. Porque nem sempre é fácil você ouvir uma crítica para um processo que está 20 anos, por exemplo, dando certo, mas que o tempo passou e que às vezes precisa mudar. Então, eu diria que para o profissional novo, né, para o novo líder de tecnologia, para os meninos e meninas, e todos eles, né, que estão chegando hoje no mercado de liderança, para engajar suas equipes, né, e para pedir para esse recursos humanos estar perto e fazendo esse suporte, achem o canal de comunicação correto e não existe uma receita de bolo. Hoje, o teu público, a tua essência, o teu propósito, o teu legado, o que a tua companhia se dispôs a fazer, que tipo de profissional ela está trazendo, que cultura ela tem dentro da organização. Você tem vários ingredientes que precisam ser adicionados para tirar esse profissional e despertar nele o interesse de não conversar com o computador, e sim conversar com pessoas. Luciana, quando os trainees chegam na empresa, como funciona a sua adaptação para a cultura da empresa? Quando um trainee chega numa organização, dependendo do programa, né, de trainees, eu não quero generalizar aqui, até porque o nosso público é diverso, a gente tem empresas com grandes programas, né, imagino, estruturados, né, de trainees, mas a gente também tem aquele jovem, né, ou aquela pequena empresa que traz 2, 3 jovens e faz um pequeno programa de trainee. Eu acredito muito no modelo de experimentar, de vivenciar. Então, no modelo tradicional, os jovens têm um programa pré-definido e ele passa por diversas áreas para que ele possa, então, ficar em uma dessas áreas e se desenvolver e ter uma carreira de liderança. Isso grandes corporações. Quando você olha para as startups hoje, eu vejo muitas empresas onde quando o trainee chega, ele é apresentado para as áreas e ele escolhe a área que ele quer ficar. E ele desenha qual é o ciclo que ele vai fazer, por onde ele vai passar.
Dá para fazer isso em todas as companhias? Não. Depende do tamanho, depende de quantos trainees eu estou falando, né? Então, eu acho que, como recursos humanos, como líderes, nós precisamos entender o que eu consigo fazer, o que realmente eu consigo fazer com qualidade, né? Os grandes programas tradicionais, eu vou ter uma linha e esses trainees vão passar por essas áreas. Nos programas mais novos, eu tenho trainees que escolhem, que fazem as suas escolhas de acordo com a sua aptidão, de acordo com aquilo que ele quer seguir. Quando o trainee não sabe, ele experimenta uma área e às vezes volta para recursos humanos e diz, olha, não era nada do que eu pensava. E eu preciso de um RH flexível o suficiente para conseguir olhar para esse programa com vida. Bom, Luciana, e para as empresas que querem tornar esses jovens futuros líderes, qual o caminho que eles têm que percorrer? O caminho da liderança é um caminho que eu costumo dizer, não sem volta, né? Eu tive a oportunidade de ser líder, aí ser profissional novamente, não ter equipe e depois ser líder novamente. Eu diria que para os novos líderes, né, o grande desafio é você sair do papel de profissional. O que eu diria para as empresas que querem formar novos líderes, jovens, né, que estão aí com a carreira de liderança à sua frente, esperando isso acontecer, né? Como é que eu saio da minha posição hoje, onde eu faço o meu trabalho, onde eu sei a qualidade do meu trabalho e aquilo que eu entrego, e passo a ser um líder onde a minha equipe faz o trabalho, mas eu sou a responsável pela qualidade daquele trabalho, pela entrega daquele trabalho. Então, uma dica que eu dou para as empresas, nos programas de liderança, é que às vezes eu não preciso criar um programa de liderança robusto ou tão parrudo, né, vamos dizer assim, para criar algo ágil, né, porque a movimentação é muito rápida dos profissionais, principalmente nas empresas de tecnologia em geral. Rapidamente eles viram líderes, a empresa cresce, nasce uma nova equipe. Bom, Luciana, baseado em toda essa conversa, os processos que você desenvolveu, né, como você desenvolveu ferramentas de ponta por onde você passou? Eu tenho um espírito jovem. Eu brinco que eu era a geração Y, quando ninguém falava de geração Y ou milênio, que trocava de emprego, né? Ia para uma empresa, ia para outra. O fato de ter experimentado diferentes segmentos de negócio e ter trabalhado em diferentes áreas me ajudou muito a buscar sempre alguma coisa diferente, a sempre achar que dá para fazer algo melhor, a sempre achar que existe uma solução que eu não pensei ainda, né? Um dos fatores primordiais que fez com que eu pudesse experimentar na área de recursos humanos, em empresas tradicionais, muitas vezes, algo novo e que ficou, foi eu diria, não é a falta de medo, mas é o assumir riscos. Eu percebo hoje que, mesmo nos jovens, né, ele salta de paraquedas, mas ele não assume risco em colocar a opinião dele, em defender alguma coisa que pode ser que dê errado. E ele tem que fazer de novo. E esse jovem profissional, a gente vê muito isso quando você cria esses modelos de inovação ou essas empresas que são incubadoras. Isso acontece no mundo fictício. Mas quando você está numa empresa de verdade, você é um funcionário daquela empresa e você tem uma ideia inovadora, ou você tem uma ideia que você fala, poxa, isso aqui dá para fazer diferente e tem chances de dar certo, você ter um pouco de adrenalina a ponto de assumir riscos e se permitir errar faz com que você possa inovar. Uma coisa é fazer a automação do processo e a outra é funcionar na prática, não é? Adorei a pergunta que vocês me fizeram. Por eu ter feito processamento de dados, eu tenho mania de fluxograma. Todo o processo, mesmo de recursos humanos que não tenha sistema, que seja um processo de pessoas, executado por pessoas, eu gosto de desenhar ele em forma de fluxograma. Eu costumo dizer que quando você desenha um sistema, você não pode, de um lado, entrar porco e do outro lado sair nuggets de frango, a não ser que tenha um sabotador ali no meio da máquina que troque o porco pela galinha, né?
Então, se a gente colocou um porco e do outro lado saiu nuggets de galinha, né? Realmente a gente programou alguma coisa errada, a gente pensou alguma coisa errada. Então, automatizar um processo, primeiro você precisa conhecer o processo. Eu costumo dizer que automatizar alguma coisa que você não tem certeza que dá certo, hoje ela feita no papel, hoje ela feita de forma manual, ou que ela tem erros que você desconhece ou que você ignora, significa que você vai escalonar o número de erros. Então, se fazendo na mão você tem 10 erros, você automatizando o processo, você vai ter 1000. Então, o grande segredo de automatização é você realmente saber o que você quer e o que você espera. Então, o input e o output não mudou. Isso eu aprendi há bastante tempo atrás e continua sendo a mesma coisa. Luciana, qual que é o cenário atual? O que você enxerga, o que você vê para o recrutamento de grandes talentos? Recrutamento e seleção, na minha opinião, é uma das áreas mais desafiadoras de recursos humanos. Primeiro porque você tem toda uma cultura organizacional, né? Então você tem todo um fit que você precisa olhar cultural dos talentos que você está trazendo, e não só talento técnico, né? Mas hoje o que eu percebo é que a gente patina muito mais na parte comportamental do que na parte técnica, porque a parte técnica eu ensino, a parte técnica eu pago um treinamento, ou o profissional se desenvolve, ou eu procuro esse profissional com essa capacidade técnica. No comportamento, não. Então, o grande desafio da área de recrutamento e seleção e como atrair esse talento, primeiro, é você ser transparente e saber o que você quer como recrutador, dono de uma posição. E aí eu não estou falando como recursos humanos, mas é como gestor. Se eu tenho hoje uma caixinha, né, uma vaga, uma posição na minha equipe, o que eu quero? E me colocar no lugar de recrutador. Se fosse eu, o RH, fazendo esse recrutamento, o que é que eu preciso realmente? Eu percebo que a gente ainda tem um gap muito grande entre o que realmente é necessário para o desempenho daquela função versus o perfil que eu peço para recursos humanos recrutar. Então, quando eu trago esse profissional para dentro de casa e ele senta na cadeira, ele às vezes é maior ou menor ou não tem as habilidades. Por quê? Porque eu desenhei a cadeira errado. Então, o grande desafio está em desenhar uma cadeira vazia, principalmente se hoje eu tenho alguém sentado, porque a tendência é que a gente desenhe uma vaga para fazer um recrutamento pensando em alguém que já existiu ali ou existe ali. E volto aos primórdios, cada indivíduo é um indivíduo, não vai ser igualzinho. Então, se eu conseguir tirar a parte pessoal, né, de cada posição e realmente desenhar aquilo que eu preciso e ter isso de forma transparente como parceria de recursos humanos, eu vou trazer o talento. Porque existe talento, muito talento, mas eu preciso saber que talento é esse que eu quero, né? E uma outra coisa que eu também queria dividir com vocês, todos nós somos talentos. Nós podemos estar sentado numa cadeira onde as minhas habilidades, o meu conhecimento não são um talento para aquela função, mas todos nós temos talento, né? E nós, profissionais que trazemos esses trainees, os estagiários, a nova geração, os novos líderes, nós somos responsáveis quando a gente contrata alguém de forma errada e quando a gente faz o desligamento dessa pessoa, de ter o cuidado, sim, o respeito, de dizer para ela, você pode e tem potencial, você precisa procurar aonde é que você se encaixa, onde esse potencial pode ser utilizado. Né? Por quê? Porque um processo de desligamento pode ser feito de forma a destruir um profissional que tem talento para uma outra atividade. Então, para você atrair um talento, para você contratar um talento, você precisa primeiro saber o que você quer. Luciana, uma coisa que os jovens reclamam bastante é que os testes para seleção são muito maçantes e tomam muito tempo. Como que isso pode mudar? Isso está mudando? Existe uma iniciativa global para eliminar os testes de contratação. Os testes psicológicos, os testes de perfil. Não significa que a gente vai eliminar todos os testes
técnicos. E por quê? Porque se eu contratar uma pessoa que me diz que tem habilidade técnica e ela não tiver aquela habilidade técnica, eu vou ter que desligar. Então, eu tenho uma perda de tempo do profissional e minha, né? Então, é uma relação de confiança desde o momento que você escreve o seu currículo, né? Então, eu acredito que a comunidade de RH, em geral, já mudou algumas coisas, vai mudar mais, mas eu ainda vejo, por incrível que pareça, muita gente mentir no currículo. Então, isso faz com que as empresas do outro lado, né, acabem tentando se proteger de alguma forma e se precaver da pergunta anterior, que era como é que eu contrato um talento? Né? Então, essa reclamação do jovem nos testes, ela tem sim um fundamento. Eu acredito que isso vai participar, vai ter muita mudança pela frente. Eu não acho que é algo que ninguém vai mexer, não tem como, porque grandes organizações já mexeram e existem vários estudos sobre isso, mas eu também acredito que a gente precisa ter uma mudança de comportamento do profissional, que quando eu publico uma vaga dizendo que eu preciso de inglês fluente e ele tem inglês básico, ele não envia o currículo, porque eu escrevi lá inglês fluente. Então, eu acho que é uma relação de confiança das empresas e dos candidatos. Bom, Luciana, e quais as oportunidades de negócios com essas mudanças do mercado? Toda a mudança que tem gerado, né, na área de recursos humanos, eu já conheço vários jovens profissionais que estão na área de recursos humanos, estavam em outras áreas e migraram, inclusive para a tecnologia. E eu estou, assim, encantada com as startups de recursos humanos, com as soluções, com o pensamento deles. E muitos deles não são jovens profissionais, mas eram profissionais frustrados de alguma maneira com a área de recursos humanos e que tiveram uma grande ideia e abriram uma startup para solucionar algo que era um ponto de atenção ou um ponto de reclamação dentro da área de recursos humanos, dentro do serviço prestado por recursos humanos. E daí saíram várias startups, não só para RH, mas para diversas áreas, né? Por exemplo, uma das áreas que eu vi que hoje tem crescido demais, né? Já está até, em alguns momentos, até saturado, é a gamificação. Tem vários profissionais da área de treinamento e da área de tecnologia que hoje trabalham em empresas que transformam aqueles nossos treinamentos tradicionais em games. E isso é muito legal. Isso abriram várias vagas, várias oportunidades de novos empregos, onde a gente nem imaginava. O próprio mundo dos games, né, que os meus filhos jogam, abriu uma infinidade, né, de trabalhos que acho que ninguém nunca imaginou que aconteceria. Existe toda uma tecnologia por trás de desenhar um game, por trás de desenhar um jogo. Então, eu vejo muito potencial. Eu acho que a gente tem uma área de robótica enorme pela frente, uma área de automatização que vai fazer com que a gente precise de novos tipos de engenharia, novos tipos de técnicos, novos tipos de manutenção para essa engenharia. Nós vamos ter novos tipos de reciclagem. A gente precisa pensar em sustentabilidade cada vez mais. Eu preciso entender que o lixo eletrônico tem um valor enorme, eu preciso entender que eu tenho resíduos em todo o processo produtivo que pode se transformar em alguma outra coisa. Então, isso faz com que a gente abra um leque de novas profissões, de novos estudos enorme. Então, eu acredito sim que a gente tem muita coisa pela frente, muita coisa que a gente já está vendo e coisas que a gente nem imagina ainda. E eu acho que é só o começo. E Luciana, como já é tradição aqui no Talk Data, para concluir, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma dica, um conselho para o jovem que está entrando no mercado agora e que está assistindo a gente. Então, o grande conselho que eu dou para esse jovem profissional, não desista. Se você entrar numa profissão e você não gostar, não tenha medo de mudar. Se permita, enquanto você é jovem, a fazer vários estágios, a trabalhar em vários segmentos de negócio,
talvez alguns RHs escutem, né, minha entrevista, eles vão ficar um pouco bravos comigo, porque talvez eu incentive, né, esse turnover natural. Mas eu tenho certeza que no momento que você está na faculdade, no momento que você está num curso técnico, no momento que você está iniciando a sua carreira, é o momento que você tem para experimentar. Porque se você se dá esse direito de experimentar, depois, quando você realmente sentar numa cadeira e falar, poxa, é aqui que eu quero estar, você vai estar inteiro, né? E você vai ter exemplos de onde você não gostaria de estar ou de coisas que você experimentou e você não quer repetir. Então, o meu conselho é experimentem, não se limitem a um logo, a um nome, a um brilho nos olhos de uma startup. Olhem tudo. E se tiver algo dentro de você que te deixe assim, puxa, acho que eu quero aprender de tal segmento de negócio, tenha coragem de pedir demissão, procurar um trabalho e experimentar esse segmento de negócio. Porque existem vagas sobrando, existem profissionais faltando e existem profissionais sobrando. Nós temos todos os cenários, mas eu acredito que sim, tem posições para todos nós, sim, tem vagas para todos os perfis. Então, cabe a cada um olhar, procurar e lutar pelo seu espaço. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Luciana, e até a próxima. Bom, quero agradecer aos meninos a oportunidade de falar no Talk Data, é assim, algo incrível, realmente poder estar aí junto ao público jovem, poder falar de recursos humanos e tecnologia, duas paixões, eu diria, na minha vida, foi um presente. Quero deixar aí para todos que queiram seguir, estou no LinkedIn, Luciana Ezequiel, de vez em quando eu faço algumas publicações sobre RH, às vezes não sobre RH, sobre tecnologia, sobre o mundo de logística, que é o mundo que eu estou inserido e que tem muita tecnologia, por incrível que pareça, né? Um mercado extremamente antigo e cheio de novidades e de inovação o tempo todo, vide as entregas por drone, né? Que a gente nunca imaginaria. Então, eu quero realmente agradecer a oportunidade e deixar aí um grande abraço apertado, virtualmente, uma grande troca de energias positivas e sucesso para todos vocês. Na semana que vem tem mais. Espero a sua participação fazendo perguntas. Inscreva-se e faça parte do Talk Data. O futuro é de vocês. Até a semana que vem.